Hoje eu vim gravar esse vídeo pra vocês simplesmente menstruadaça, então nada mais justo que eu aproveitar este momento para compartilhar com vocês o que eu uso para receber o meu sangue. Essa é uma pergunta que muita gente me faz, ainda mais se você acompanha já o conteúdo que eu compartilho há um tempo nas redes sociais, porque eu já escrevi muitos textos, inclusive fiz um vídeo aqui para esse canal falando mal do absorvente descartável e trazendo algumas críticas em relação ao coletor menstrual, e aí realmente deve ficar a dúvida. Mas no fim das contas, o que você usa então, Thaís? Por isso, eis que hoje eu vou falar tudo, absolutamente tudo que você precisa saber sobre os absorventes de tecido. Como usar, lavar, trocar, quais as facilidades, quais os desafios e as minhas impressões pessoais sobre isso. Por isso, fica ligada, assiste esse vídeo até o fim. O absorvente de tecido chegou na minha vida naquele momento trágico que eu compartilhei com vocês no vídeo sobre o coletor menstrual. Se você ainda não viu, eu acho que vale a pena você fazer uma pausa e voltar lá, porque tem muitas informações que eu vou compartilhar aqui que tem a ver com coisas que foram faladas lá. Voltando na história, eu já estava fazendo uso do coletor há alguns anos e sentindo cólicas absurdas só de colocar ele. Todas as vezes que eu tirava o coletor de dentro de mim era um alívio infinito. E quando eu estava passando por isso, eu participei da minha primeira vivência no Sagrado Feminino e foram alguns dias de imersão num processo muito intenso e profundo de transformação e ressignificação de mim mesma. E lá nessa vivência eu fui apresentada aos paninhos e a esse portal de cura que se abre a partir da conexão com o nosso próprio sangue. Quem nunca ouviu a mãe, as tias e até mesmo as avós comentarem sobre os paninhos de fralda que elas usavam durante a menstruação? Uma tia uma vez me contou que ela tinha 6 pedacinhos de pano que ela usava quando estava menstruada. Ela sempre tirava um, lavava, enquanto colocava o outro ficava secando. E isso era o suficiente para segurar 2 dias de menstruação que ela tinha. Só de conversar com pessoas que já tiveram essas experiências, a gente consegue perceber algumas coisas. Geralmente elas relatam um sangramento muito menos intenso do que é comum à nossa geração. Outro relato constante que aparece é que elas tinham menos cólicas. Eu não vou aprofundar muito nessas diferenças, pelo menos não nesse vídeo, porque essas alterações que acontecem de geração para geração podem ter a ver com muitas questões objetivas e subjetivas. Mas que o uso do paninho é uma dessas coisas objetivas, isso a gente tem certeza. Porque a partir do momento que a gente começa a receber o sangue desse jeito, muita coisa se transforma no ciclo. Por um tempo depois dessa vivência, eu cheguei a fazer uso desses paninhos simples mesmo. Inclusive, a minha primeira menstruação, depois que eu participei desse encontro, eu não tinha absorvente de tecido. O que eu fiz? Eu fui lá, peguei uma toalha, cortei em vários retângulos, dobrava eles em 3, colocava na calcinha e pronto. Eu fiquei alguns meses fazendo uso só disso. Depois de um tempo, eu adquiri os tecidos de algodão, que também eram já cortados e costurados de maneira que a gente, dobrando em 3, tinha o nosso absorvente de tecido. Eu passei alguns meses fazendo uso desses paninhos, mas eu particularmente não me adaptei muito bem, porque o meu sangramento acabava vindo numa quantidade que ou eu trocava com muita frequência ou ele sempre vazava. E eu também achava um pouco desconfortável o paninho dobrado assim na calcinha, porque muitas vezes ele ficava saindo do lugar, eu não curtia muito o encaixe dele. Durante a noite eu me sujava toda, sujava colchão, sujava lençol. Essa é uma opinião que eu tenho, que é bem particular, que inclusive pode causar discórdia entre algumas pessoas e alguns grupos. Mas eu, particularmente, não acredito que a cura está em a gente receber o nosso sangue exatamente igual ao que as nossas avós faziam. E aí, nesse meio de caminho, tem uma tecnologia incrível que vem para facilitar muito, pelo menos a minha vida, que são os absorventes de tecido e as calcinhas menstruais. Independente da sua escolha entre o absorvente de tecido, o paninho dobrado ou a calcinha menstrual, o mais importante é você se conectar com a maneira como esse sangue é recebido. Diferentemente do coletor, quando a gente coloca um tecido na calcinha, a gente ainda permite que o nosso útero mantenha aquele movimento semelhante ao da respiração, que é uma expansão e contração que eu falei lá no vídeo sobre o coletor, sem que seja criado um vácuo ou uma barreira que impede a saída do sangue. Isso significa que o movimento espontâneo do nosso corpo, que é a saída do sangue,
ainda se mantém. Esse aqui foi o primeiro absorvente que eu comprei há alguns anos atrás e olha que incrível, ele ainda está intacto. Eu sou aquele tipo de pessoa que valoriza muito conforto e segurança, então para mim é vantagem esse absorvente de tecido que vem com diferentes camadas para evitar o vazamento, que já vem com um acabamento, que tem um botãozinho para você fechar ele. Hoje em dia existem absorventes de diferentes cores, formatos, tamanhos, tem para todos os gostos, calcinha menstrual também. Eu vou falar sobre elas já já. Em relação às marcas, eu uso esse aqui da Ecomama, que é uma marca criada por mulheres lá em Goiânia, que tem vários produtos incríveis para facilitar a nossa vida. E quando eu vou escolher o absorvente, eu busco pelas seguintes características. A primeira característica é o formato. Vocês podem perceber que existem diferentes formatos. Esse aqui, por exemplo, é mais comprido e mais estreito. Já esse rosa, quando eu comprei ele vinha bem grande e com as quinas quadradas. A minha mãe lindamente cortou e costurou para ele ficar mais adaptável ao tamanho do meu corpo. Eu, particularmente, prefiro os modelos que são um pouco mais anatômicos. Outra característica muito importante é a espessura. Ao longo dos anos que eu fui conhecendo, eu fui entendendo que a espessura não necessariamente tem a ver com a qualidade do produto. Esse aqui, por exemplo, ele é um pouquinho mais espesso do que esse aqui da Ecomama. Esse aqui é mais macinho, mais fino, mas ele segura um fluxo de sangue muito mais intenso do que esse. A cor também é algo que influencia muito na minha escolha. Eu passei por muito tempo usando só os absorventes branquinhos, até que um belo dia eu pensei, gente, ele fica meio manchadinho, é mais difícil de lavar, será que uma corzinha mais escura não vai ser melhor? E aí eu comprei esses vermelhos, mas eu confesso que eu me arrependi, porque hoje eu acho muito importante a gente conseguir ver como que tá o sangue no absorvente. Mas eu não me apego muito a isso, porque para mim a qualidade vem em primeiro lugar, depois eu passei a fazer uso desses e a qualidade deles sobrepôs ao fator da cor. E aí a gente entra nessa última característica, que é a qualidade, que tem a ver com tudo que eu falei antes. Tem a ver com a espessura, com a cor, com a capacidade do absorvente, tudo isso define a qualidade dele. E tudo isso precisa ser pensado no processo de escolha de um absorvente, porque você vai passar por diferentes momentos na sua menstruação. Então, por exemplo, eu tenho absorventes que são maiores, que têm a qualidade melhor e uma capacidade de aguentar mais sangue, que geralmente são os que eu uso quando o fluxo está muito intenso, ou quando eu vou dormir, ou quando eu vou ficar um período longo sem trocar. Tenho esses que são para os momentos que eu tô com sangramento mais suave, que geralmente são os que eu uso no dia a dia, ou quando eu tenho a capacidade de ficar trocando no intervalo de tempo menor. E tenho esses que são praticamente absorventes diários, que é para quando já basicamente não está saindo o sangue vermelho. Agora vamos falar das calcinhas menstruais, que são uma invenção mais recente ainda. A vantagem é que elas são muito confortáveis. Eu amo fazer uso principalmente para dormir. A desvantagem é que são mais caras. Existem muitas marcas diferentes. Hoje em dia é possível encontrar calcinhas que variam de 50 a 130 reais. Outra desvantagem que eu considero é que eu acho elas mais difíceis de lavar e secar, mas isso também depende do material que ela é feita. Eu só tenho experiência com essa marca, que é a Terra Cura, que são calcinhas feitas por cooperativas de mulheres, que também é um trabalho muito incrível. Hoje eu penso da seguinte forma: se você tem condições de comprar calcinha absorvente, vale a pena para você ter pelo menos algumas para um momento que você queira um pouco mais de conforto. Agora eu vou falar um pouco sobre dúvidas que geralmente as pessoas têm a respeito dos absorventes de tecido. Thaís, seja sincera, ele vaza? Depende do tamanho dele, da marca, da qualidade, do tempo de troca. Depois que eu peguei o jeito e me adaptei ao uso, eu nunca mais tive problema com vazamentos. Quantos são necessários por menstruação? Depende do seu fluxo e da estação do ano. Parece brincadeira, gente, mas isso é sério. Eu já cheguei, na época que eu tinha esses, até apenas 2 absorventes e uma calcinha menstrual. Mas aí era tirar um, colocar o outro, lavar e colocar para secar. E aí o que acontecia? Quando o tempo estava seco, era de boa, rapidão ele secava e estava pronto para o uso. Mas eu já tive situações em que na época da chuva, por conta da umidade, o absorvente simplesmente não secava e eu acabava tendo que fazer o quê? Colocava dentro do forno para ele secar. Hoje em dia, depois de ter passado um tempo experimentando e adquirindo novos absorventes,
eu consigo, sem ter que ficar lavando e trocando toda hora, passar uma menstruação inteira com mais ou menos 6 absorventes. Geralmente trocando 2 vezes por dia e quando o fluxo está um pouco mais intenso, até 3. Hoje em dia eu tenho mais do que 6 absorventes, mas geralmente eu acabo não usando todos, a não ser na época da chuva. Quando eu não tinha todos esses, eu fazia esse esquema que eu falei pra vocês. Ligava o forno bem baixinho e deixava o absorvente lá na grelha secando. Mas se você for fazer isso, você tem que ficar de olho, colocar no fogo bem baixinho, porque senão você vai assar o seu absorvente. E, gente, isso é sério, eu já perdi alguns absorventes assim. Como lavar e higienizar? Eu coloco o absorvente e vou acompanhando até ele ficar cheio. Quando ele é branco, é um pouquinho mais fácil de você perceber o momento de trocar, mas de qualquer modo ele vai ficando mais pesado na calcinha. Você vai sentindo que ele tá ficando mais úmido. E aí quando eu percebo que tá na hora de trocar, eu tiro ele e deixo de molho por um tempo em um pote com água. Ou pode ser uma bacia, uma vasilha, o que você tiver. Depois de um tempo você vai perceber que ele começa a soltar o sangue na água. Eu vou lá, ainda dou umas apertadas para soltar bem o sangue, tiro o absorvente e essa água eu oferendo de volta para a terra regando as plantas. Esse ato a gente chama de plantar a lua, mas eu vou aprofundar sobre ele num outro vídeo. Depois que eu tirei ele dessa água que eu entreguei para a terra, eu vou e deixo um pouquinho de molho num sabão de coco. É importante você não utilizar qualquer sabão para lavar o seu absorvente, porque sempre acaba ficando um pouco de resíduo no tecido e isso depois entra em contato direto com a nossa vulva. Então, quanto menos corante, perfume e elementos químicos tiver no sabão, melhor. E pelo amor da deusa, não precisa de usar amaciante, ele continua sendo fofinho do mesmo jeito. O amaciante também fica nele e entra em contato direto com a nossa vulva depois. Outra coisa que a gente deve evitar deixar acontecer é ele de molho por tempo infinito na água. Lembra que sangue é matéria orgânica, então entra em processo de decomposição. Já aconteceu comigo de esquecer o absorvente de molho dentro da água sem sabão e ele apodrecer lá dentro a ponto de ter que jogar fora. Se você não conseguir lavar ele no tempo hábil, vai sempre deixando ele de molho na água com sabão. Não pode deixar ele de molho na água sem sabão. Mas se for uma aguinha com sabão, é só você ir trocando essa água até que você tenha condições de lavar ele e colocar para secar. Qual é a validade de um absorvente? Como tudo na vida, depende do seu cuidado. Eu não sou uma pessoa muito cuidadosa, como vocês já perceberam, eu já perdi absorvente queimado no fogo, já deixei absorvente apodrecer na água, mas mesmo assim, esse aqui que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, eu comprei ele há mais de 4 anos atrás e eu continuo usando ele todo o ciclo. Até se você for pensar em termos de investimento, você vai comprar uma vez e depois passar um tempo sem precisar trocar. Quanto tempo ele vai durar na sua mão depende do seu cuidado com ele. Quanto menos tempo você deixar ele de molho, se você sempre usar, lavar, colocar para secar e guardar, eu tenho certeza que ele vai durar pelo menos 5, 6 anos com você. E a sensação? É parecida com o absorvente descartável? Sim, no sentido de ter algo na calcinha, mas não, porque a textura, a temperatura e a sensação no corpo é completamente diferente. Eu já contei para vocês em outros vídeos que na época que eu fazia uso do absorvente descartável, eu acabava preferindo usar o absorvente interno, o OB, do que usar o absorvente descartável, porque eu não suportava a sensação dele na calcinha. Já esse aqui, pra mim, às vezes eu nem sinto. Dá pra usar quando sai de casa? Com certeza! Eu geralmente acabo utilizando roupas um pouco mais folgadas, porque eles marcam um pouco na roupa, mas para quem já está acostumado com absorvente descartável é praticamente a mesma coisa. Eu vou contar para vocês exatamente como eu faço. Geralmente eu uso uma pochete como bolsa para vocês verem, nem é muito grande, e aqui dentro eu carrego um potinho de vidro pequeno. E aí aqui dentro da bolsa eu levo o absorvente dobradinho assim pequenininho dentro de um saquinho de pano. Quando eu preciso trocar, eu vou no banheiro, coloco o absorvente novo, o velho eu coloco aqui dentro, encho de água, pronto. Chegando em casa é só você tirar ele do potinho de vidro e lavar normalmente. Assim o sangue não gruda e fica fácil de lavar. Mas eu já tive situações de esquecer o potinho de vidro e aí eu coloquei ele dobradinho dentro de um saquinho. Cheguei em casa, só precisei deixar um tempinho a mais de molho e lavei do mesmo jeito. E o botãozinho dele incomoda? Ele fica saindo do lugar? Inicialmente eu comprei esses daqui com o velcro, com medo de o botão incomodar.
Mas depois de um tempo lavando e usando ele, o velcro simplesmente parou de segurar. E aí hoje eu tenho que usar ele com uma calcinha e colocar um shortinho coladinho por cima. O shortinho me deixa um pouco mais segura, no caso desse aqui com velcro que não fecha mais. Já os outros, usando com uma calcinha um pouquinho maior, não fica saindo do lugar e o botão também não é algo que me incomoda. A espessura é algo que me incomoda um pouco mais. Esse aqui é um pouquinho mais antigo, ele é mais espesso e nesse caso eu sinto que o botão me incomoda mais. O que eu uso hoje em dia, ele tem um tecido absorvente com a tecnologia um pouco melhor. Isso permite que ele seja mais estreito, de modo que eu praticamente nem sinto ele na calcinha. Usar absorvente de tecido dá mais trabalho? Depende do seu referencial. Eu gosto de pensar que trabalhoso é poluir o meio ambiente, como é o caso do absorvente descartável. Ou então ter cólicas e ficar congestionando o nosso útero, como é o caso do coletor. Ou então ter que ficar fazendo um tratamento de saúde mais tarde. Tudo isso para mim é muito mais trabalhoso do que simplesmente lavar um absorvente de tecido. É o mesmo trabalho que qualquer outra coisa que você tenha que fazer pela sua saúde. O que dá mais trabalho? Cozinhar um miojo ou preparar uma refeição nutritiva? Pois é basicamente a mesma comparação. Você vai sim ter que lavar, que secar, que cuidar. Mas o que são 10 minutos do seu dia lavando um absorvente de tecido em troca de criar um hábito que vai trazer muito mais saúde para sua vida? Entre a calcinha menstrual e o absorvente, qual que eu escolho? Eu, Thaís, escolho o absorvente, mas você talvez não. A experiência que eu tive com a calcinha é dela ser mais confortável, mas de segurar menos o fluxo do que o absorvente. Mas isso também é algo que varia conforme a marca e o seu fluxo. O mais importante de você entender é que o seu corpo vai passar por um processo de aprendizado e de adaptação ao absorvente de tecido. Então, com o tempo, você vai entendendo qual é a melhor maneira de se adaptar a ele. Como tirar manchas e mau cheiro? É importante vocês lembrarem que mancha não é sujeira, até porque o nosso sangue não é sujo. Depois de um tempo de uso, como esse aqui, ele fica levemente manchadinho mesmo. Eu gosto muito de deixar ele coarando no sol, como as nossas avós faziam. Mas uma boa opção é de vez em quando você ferver ele com um pouquinho de bicarbonato e água oxigenada 10 volumes. Isso vai não só ajudar a tirar a mancha, como também qualquer cheiro que eventualmente fique. E aonde comprar o seu absorvente de tecido? Existem muitas marcas no Brasil, tanto de absorvente quanto de calcinha. Eu priorizo sempre o trabalho de mulheres e pequenas empresas, porque eu acho que essa é uma boa maneira da gente se apoiar e todas crescermos juntas. Então, acho que uma boa possibilidade é você se perguntar se tem alguma pequena empresa ou alguma mulher empreendedora próxima a você que faça os absorventes. Caso você queira um com recomendação, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Ecomama, que são esses que eu uso e posso garantir a qualidade. Da minha parte, eu só vivi experiências que foram ficando cada vez mais lindas. Os primeiros ciclos que eu tive sem cólica foram fazendo uso do absorvente de tecido. Então, principalmente se você tem alguma questão de saúde no seu sistema genital, eu te convido a refletir seriamente sobre essa questão. Eu tive a oportunidade de acompanhar mulheres que nos primeiros ciclos que deixaram de usar tanto o coletor quanto o absorvente descartável já tiveram experiências lindas e curas muito profundas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida, alguma experiência que gostaria de compartilhar, alguma sugestão sobre esse tema, deixe o seu comentário aqui abaixo. Curte esse vídeo, se inscreve nesse canal, compartilhe com suas amigas e até o próximo vídeo.